Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te mostrar como você pode ter uma renda 3 vezes maior do que você recebe de dividendos utilizando opções nos seus investimentos. Essa é uma técnica conservadora, de baixo risco, que você consegue utilizar nas suas ações que você leva para o longo prazo, para sua carteira de buy and hold. Uma série de bilionários utilizam essa técnica para ter um retorno maior em cima dos seus investimentos. Então é algo bacana, eu vou te explicar agora. E se você acompanha o canal, você sabe que existe uma série de técnicas para a gente gerar renda utilizando opções. Aqui eu vou explicar a clássica, o lançamento coberto de call. E mesmo que você já é experiente nisso, esse vídeo pode ser interessante porque no final a gente vai bater um papo sobre os setups, quais que dão mais certo, quais que dão mais resultados no longo prazo. Vamos aqui para a tela que eu quero te mostrar o seguinte: algumas comparações de ações e resultados de recebimento de dividendos e o recebimento de recurso através dessa nossa técnica. Depois eu já vou te mostrar na prática como que faz. Nós podemos fazer aqui no Home Broker um exemplo de verdade para você aprender como que faz. Antes disso, dá uma olhada aqui. Eu escolhi aqui para te dar de exemplo algumas ações mais conservadoras, como a Ambev, como a Itaúsa, e também aqui te mostrei a Vale. A Vale ela costuma dar um retorno um pouco maior nesse tipo de operação, mas eu coloquei essas outras ações que muitas pessoas têm em carteira, que são empresas que deram um bom retorno no longo prazo. Se a gente usar a Ambev como exemplo, eu peguei essa cotação de hoje e todos esses números são de hoje. Na hora da prática eu vou te mostrar, você vai poder ver que esses números são de verdade. Por exemplo, aqui a Ambev hoje está custando R$ 15,20. Eu escolhi uma quantidade aleatória aqui só para dar de exemplo. Quem tem 15 mil ações da Ambev tem um total de R$ 228 mil dessa empresa. O dividend yield dela está em 3,23. O que é dividend yield? É quanto ela pagou de dividendos nos últimos 12 meses em porcentagem. Por exemplo, se a pessoa tem 228 mil, no último ano ela ganhou R$ 7.364 de dividendos, tendo aqui a Ambev. Eu simulei uma venda coberta, simulei duas formas de fazer a venda coberta. No final eu vou te explicar qual que é a diferença dessas duas formas. A primeira é a maneira mais conservadora, é a maneira como eu costumo fazer com uma frequência maior. É uma operação aqui bem segura, logo a gente entra no detalhe. A venda coberta fazendo hoje no Home Broker estava pagando do modo conservador 1,05% na Ambev. Isso significa que só em um mês ela estaria pagando aqui pra gente R$ 2.394 se tivesse esse capital aqui. Em 12 meses, se a gente fizesse esse valor como média, daria um ganho de R$ 28 mil no ano. Olha a diferença, R$ 28 mil para R$ 7 mil do dividendos. Só que qual que é a pegada aqui? A gente não precisa escolher um ou outro. Se você faz a venda coberta, escolhendo a maneira mais conservadora, você continua com a sua ação normal na sua carteira. Então você vai ganhar, além dos dividendos, você vai ganhar os recursos da venda coberta. Então, juntando o capital dos dividendos e da venda coberta, você estaria recebendo em um ano, só desses recursos, fazendo a venda coberta da maneira conservadora, 15,83%. Isso daria aqui R$ 3 mil por mês, tendo R$ 200 mil de capital, que é um retorno bem bacana para fazer uma operação conservadora, utilizando uma empresa boa, uma empresa de baixo risco. E tem um detalhe seguinte, o seu retorno não seria só esses 15%, porque se a ação subir, você também ganha. Então, você pode ter um ganho ainda maior. Mas eu estou falando aqui só do dinheiro que vai cair na sua conta, porque se a ação subir, a alta da ação não cai esse dinheiro na sua conta. E aqui seria R$ 3 mil por mês aqui na média, fazendo aqui uma simulação por cima, de dinheiro que cairia na sua conta. Então essa é uma diferença. Agora, Ambev, essa simulação que eu te mostrei é fazendo a operação modo conservador. Quem faz a operação modo agressivo consegue ter um retorno maior e logo na hora de eu te mostrar a prática eu vou te mostrar a diferença das duas. Aqui a Ambev, do modo agressivo, já vai tirar aqui 2,9% de rendimento no mês da venda coberta. Esse modo agressivo é fazendo a operação mais perto do dinheiro.
Se você ainda não entende o que é isso, logo eu vou te explicar. Isso daria no mês R$ 6.700 em um mês. No ano daria R$ 80 mil fazendo a venda coberta com esse valor. Isso aqui daria no total dividendos mais venda coberta R$ 88 mil, daria um ganho de 38%, que é um ganho enorme. Aqui tem o porém que quanto mais agressivo a gente faz, menos a gente ganha a alta da ação. Essa é uma coisa da venda coberta que você vai ter que entender. Ela vai reduzir quanto você pode ganhar na alta da ação. Na primeira simulação, você vai poder ganhar todo mês até 10% da alta. O que passar de 10% você não recebe mais. Aqui no agressivo, você vai ganhar aqui uns 3% da alta. Se a ação subir mais, você fica limitado a esses 3%. Você deixa de ganhar o que subir acima desses 3%. Mas em troca disso, você estaria garantindo uma grana na sua conta de um rendimento de 38%. Daria aqui mais de R$ 80 mil. Daria uma renda de R$ 7.300 por mês. Então aqui é um retorno bem maluco, é um valor muito alto para uma operação tão simples de fazer. Essa aqui geralmente é a primeira operação que você aprende quando você vai para o mundo das opções, porque é uma operação vantajosa e é uma operação simples de aprender. Aqui nos outros exemplos eu vou passar por cima aqui para a gente já logo passar para a prática. Na Itaúsa, muita gente fala, não compensa fazer com Itaúsa porque ela dá um retorno baixo, é uma ação muito segura, paga geralmente muito dividendo. Nos últimos 12 meses aqui pagou pouquinho, mas de modo geral paga muito dividendo, é uma empresa muito boa, então a venda coberta costuma pagar menos. Mas eu simulei aqui uma venda coberta bem conservadora com Itaúsa e estava pagando 0,97 no mês, que é um retorno bacana. Os dividendos deu aqui nos últimos 12 meses 2,32%. Aqui eu simulei só com R$ 25 mil. Daria aqui um ganho de dividendo de R$ 590. Quando a gente junta aqui com a venda coberta, já passa para R$ 3.500. Você vê que o ganho aumenta bastante. O de 2,32, você passa a ter um rendimento de 13,96%. A venda coberta agrega demais nisso aqui. E só uma curiosidade, quando eu falei dos bilionários, se você acompanha o Barsi, aquele maior investidor da Bolsa Brasileira, o pessoal do Barsi já falou que eles fazem venda coberta, que é essa operação que eu estou te falando. Então, se o maior investidor da Bolsa Brasileira faz, quem é a gente para questionar esse tipo de operação? Os bilionários fazem, é uma operação muito bacana se você entende como faz. E por fim aqui a Vale. Por que eu falei da Vale? Eu fiz de propósito porque eu sei que a Vale costuma pagar muito na venda coberta. Eu simulei aqui. A maneira conservadora já está pagando 1,45 e o modo mais agressivo paga 3,5 no mês. Isso aqui dá um retorno bem alto. Do modo conservador, juntando com os dividendos, você consegue um retorno aí de 24%. É um retorno altíssimo para qualquer tipo de investimento. Se a pessoa tivesse aqui menos de 100 mil, fazendo de maneira conservadora, ela poderia ganhar aqui R$ 23 mil, já é uma renda de quase R$ 2 mil. Do modo agressivo, a pessoa conseguiria aqui R$ 3.900. É claro que a simulação aqui é muito simplista e eu vou te falar as implicações agora. Então aqui, eu só quis te mostrar para você ver como que essa operação pode ser muito vantajosa. Agora eu vou te mostrar a lógica da operação para você entender por que a gente ganha dinheiro fazendo isso. E logo em seguida a gente pode executar isso na prática para você ver como que funciona, como é simples fazer na prática. E assim que a gente faz, a gente já recebe o crédito do valor dessa operação que a gente está fazendo. Isso aqui que você está vendo na tela é o Profit. Caso você nunca tenha visto isso, é uma plataforma bem completa e uma série de corretoras disponibiliza para a gente de graça. Esse aqui é o Profit One com módulo de opções. Módulo de opções é essa coisa aqui do lado esquerdo que você está vendo. É onde a gente vê as informações das opções e a gente consegue negociar também as nossas operações com opções. A corretora que é parceira aqui do canal, a Necton, ela disponibiliza essa ferramenta para a gente aqui de graça. É só você abrir conta lá e pedir para eles que eles te fornecem isso aqui. E é uma mão na roda que facilita muito para a gente a entender e a operar opções. Por exemplo, aqui eu tô na Vale. Tá vendo aqui em cima essas abas? Eu escolhi a Vale. As opções a gente tem vencimentos. A venda coberta a gente costuma fazer mês em mês, para a gente receber a porcentagem do mês. Aqui a opção mais perto é a que vence em abril. Aqui em abril as opções, ela vai ter uma lista com várias opções. Aqui nessa lista que a gente escolhe se a gente vai fazer do jeito mais conservador ou do jeito mais agressivo. E qual que é a lógica aqui dessa operação? A gente faz uma espécie de aposta todos os meses. A gente aposta
que a ação não vai subir mais que certo valor. Só que, se a gente estiver certo ou se a gente estiver errado, a gente recebe do mesmo jeito. A gente recebe por apostar. E o que acontece? Se a gente aposta, por exemplo, que a ação não vai subir mais que 10% e a ação não subir mais que 10%, a gente ganha esse dinheiro, coloca no bolso e só isso. A operação é essa. Fez essa aposta, deu certo, embolsamos o dinheiro. Agora, se a ação subir mais que 10%, o dinheiro continua com a gente. Só que aí a gente acaba tendo que vender as nossas ações quando acontece isso. É claro que tem como a gente evitar a venda da ação, a gente sai fora da aposta quando a gente vê que ela pode dar errado para a gente manter nossas ações. A lógica é basicamente essa e a gente pode fazer isso todos os meses. E quanto mais distante a gente apostar, a gente pode apostar que a ação não vai subir 1%. A gente pode fazer essa aposta que a ação não vai subir 10%, 15%. E quanto mais distante, menos a gente ganha na porcentagem, só que mais vezes a gente vai estar certo. Porque na maioria dos meses, uma ação não sobe 10, 15%. Ela vai subir mais que esse valor em alguns meses, mas na maioria não vai. Então, a lógica é essa. E sempre que a gente faz isso, a gente já recebe um dinheiro. E quando a gente não faz nada, a gente fez a aposta, chegou no dia final aqui, que você pode ver aqui, ó, abril, termina dia 19 de abril. Chegou nesse dia, a gente continua segurando essa aposta, então a gente vai ver. Se ficou abaixo, vamos supor, de 10%, a gente ficou com dinheiro e não tem que fazer nada. Se passou, aí a gente acaba vendendo as nossas ações pelo preço ali que a gente apostou. De toda forma, como você pode ter visto, a gente ganha a alta da ação até esse valor que a gente apostou e a gente ganha esse prêmio por ter apostado. Eu estou dizendo essa palavra apostar porque é mais fácil de você entender. Se eu usasse outros termos, ficaria complicado, mas é claro que não é bem uma aposta, mas assim fica fácil. Então aqui, como que a gente faria? Eu abriria aqui seria para quando que eu vou fazer essa aposta. Vou fazer essa aposta para abril. Eu quero fazer aqui para 10%. Eu acho que a Vale não vai subir mais que 10% esse mês. Eu posso vir aqui e escolher a porcentagem. Você está vendo que aqui no meio tem a porcentagem. Ó, conforme eu subo ou desço, tem a porcentagem. Ah, eu acho que vai ficar em 8%, não vai subir mais que isso. Eu clico aqui em vender, esse V de venda. Aqui, para você entender melhor, isso aqui é a venda de uma opção de compra, de uma call. A gente vende uma call que vai dar essa dinâmica toda que eu já te falei. E aqui, quanto que a gente ia receber para vender essa call? A gente receberia em 24 dias úteis, que seria o tempo da aposta, 1,62. Seria só vir aqui, clicar em enviar ordem, que eu já venderia. Como eu estou vendendo só de 100, eu recebo R$ 157. Se eu tenho, por exemplo, 1.000 ações, eu recebo R$ 1.560. Qual que é o lado negativo? É o seguinte, é que o nosso lucro fica limitado até o valor que a gente apostou. Por exemplo, aqui a gente está apostando aqui, ó, que não vai subir mais que 105. Se ficar menos que 105, eu embolso aqui, por exemplo, R$ 1.500. Se subir acima desses 105, eu teria que vender minhas ações por 105. Se tiver 120, eu vou ter que vender por 105. Só que eu comprei essa ação, por exemplo, se eu comprar a ação agora, ela está 96. Quer dizer, eu vou ganhar de 96 a 105, eu já tenho um lucro. Além disso, eu recebo mais esse valor do prêmio dessa aposta minha, que na verdade não é aposta, é o lançamento dessa call que a gente aqui está vendendo, que a gente está lançando. Lançar é vender quando não tem nada. A gente pode simplesmente emitir, criar essa opção, que é isso aqui. A gente vende mesmo sem ter, não tem problema nenhum, isso é normal. E a lógica da operação basicamente é essa, é extremamente simples e a gente pode fazer isso todos os meses. Se por algum motivo chegou lá a R$ 106 e você não quer vender sua ação, você pode recomprar, você pode vir no mercado, comprar opções iguais às que você vendeu e você zera tudo. Se você fizer isso, você vai ter que pagar por essa opção e ela pode ser que ela esteja mais cara. Só que aí foi uma troca que você fez, você evitou de vender sua ação que está mais valorizada, você ganhou na valorização da ação,
só que você escolheu sair fora da aposta pagando por isso. Se você quiser manter a aposta, você pode ir normal, chegar no dia do vencimento, se tiver acima do preço, você entrega suas ações e fica com dinheiro. Se tiver abaixo, você fica com dinheiro e com as suas ações também. Basicamente é esse o truque que a galera faz. O pessoal, tem muitas pessoas que fazem isso todos os meses e tem um retorno bem alto. Eu vou fazer um na prática aqui para você ver no home broker. Talvez esse home broker é até igual que você tem, não vou fazer no Profit, vou fazer direto no home broker. E te explicando por que que uma operação é mais conservadora que outra, antes da gente passar e fazer a operação na prática. Só para você entender. Aqui, ó, tá vendo que é 8% distante do preço. Se eu quiser vender uma opção pertinho do preço atual da ação, ó, a Vale tá 96. Se eu falar, eu acho que não sobe acima de 99, eu posso vir aqui e vender. E olha só, aqui embaixo tem a porcentagem. Aqui a gente está ganhando 3,46. Eu posso até apostar que a ação vai cair. Eu posso pegar e falar, eu acho que a Vale aqui, o mês que vem, vai estar valendo 93. Eu ponho para vender e olha aqui, eu vou ganhar. Se realmente cair, a gente ganha aqui de prêmio dessa opção 6,22 em 24 dias. Então você pode fazer essa jogada de fazer sua análise e decidir se a ação deve cair ou subir, e a partir daí você baliza, você escolhe para onde que você vai vender essa call sua, para onde que você vai apostar. Você pode fazer isso e quanto mais você apostar que a ação vai cair e se ela realmente cair, maior o seu ganho. É uma dica que você tem que levar em consideração. Se você tiver uma análise boa, você pode seguir esse tipo de critério. Além disso, tem uma série de estudos que é fazer esse tipo de operação de maneira cega, só fazer igual todo mês e ver quanto que dá. Esses estudos mostram que esse tipo de operação é muito vantajosa e ela dá um retorno bastante positivo no final do período que você faz. Tem estudos que fizeram isso por mais de 30 anos e o resultado foi bastante positivo. Se você quiser ler, tá em inglês, vou deixar aqui na descrição. Tem um TCC em português também que fizeram com Petro e com Vale. Vou ver se eu acho e deixo tudo aqui na descrição para você dar uma estudada antes de começar a fazer, caso você queira. Aqui é o home broker da Necton. Ele é bem parecido com o home broker aqui de 90% das corretoras, então caso você ainda não opere com a Necton, você pode vir para cá, mas se você não quiser, se você tiver lá a sua corretora, vai funcionar aqui de maneira muito parecida, se não exatamente igual, tá? Esse estilo de home broker é bem padrão aqui no Brasil. Então aqui são várias telas que a gente pode organizar de qualquer forma. A minha está bagunçada, eu só vou precisar aqui dessa boleta de ordem. Como você pode ver aqui, é a boleta que a gente coloca uma ordem. Como eu faço para fazer uma venda coberta? Eu preciso pegar o código da opção que eu quero vender. Eu vou usar o exemplo que eu te dei da Ambev. Eu vou fazer aquela operação conservadora que você viu no Excel da Ambev. Aqui é a Ambev D170, que está pagando aqui 1,05, que nem você viu lá na planilha. É a mesma operação que estava dando lá 1,05, que eu tinha pego hoje mesmo, é essa mesma opção. Então aqui, eu vou vender aqui 1.400 calls, eu vou fazer o lançamento de 1.400 calls, que seria simplesmente, como você pode ver aqui, apostar que a ação da Ambev não vai subir mais que 8,65%. Eu vou fazer essa operação aqui. Eu estou apostando, se não subir, eu embolso esse dinheiro sem fazer mais nada. Se subir acima disso, eu entrego as minhas ações, ou se eu quiser, alguns dias antes do dia do vencimento, eu vou lá e compro novamente a opção, a call que eu vendi. É essa a dinâmica. Então aqui, vamos voltar aqui. Coloquei o código aqui, é a BEVD 170. Coloquei a quantidade, preço. O último negócio foi a 17 centavos. Eu posso colocar aqui um preço maior para eu ganhar mais. Isso é normal, as pessoas costumam fazer isso. Eu vou colocar aqui o preço do último negócio mesmo, para ver se executa. Então vou colocar o preço do último negócio para executar fácil, sem ter discussão. Então aqui eu vou receber um crédito de R$ 238. Se a ação não subir acima disso, eu fico com esse dinheiro. Se subir, eu também fico com esse dinheiro. A única porém é que eu tenho que vender minhas ações com lucro. Só que com lucro às vezes limitado. Se subir acima aqui dos 16,65. Hoje está 15,21. Então basicamente a operação é essa. O único detalhe que você tem que prestar muita atenção
é clicar aqui, lançamento coberto. Como é uma operação muito comum no mercado financeiro, a boleta tem um botão para você avisar que você está fazendo essa operação. Clica nesse botão, porque aí suas ações vão ficar conectadas aqui a essas opções. Então eu coloquei aqui o código ABEVD 170, a quantidade, 1.400 opções, o preço, que foi o preço do último negócio, e vou colocar, cliquei aqui em lançamento coberto. Você pode ver que o botão de comprar já sumiu, porque lançamento coberto é uma venda de call, é uma venda de opção normal. Coloquei minha assinatura digital errada, preenchi aqui de novo, cliquei em vender. Ordem executada. Eu enviei, como devia ter às vezes ordem oculta, tinha gente já ali disposta a fechar negócio comigo e executou a operação. O Profit One aqui, que está conectado com a minha corretora, já me deu até um aviso que a ordem foi executada. Eu executei por aqui, como você pode ver, ó, aqui no acompanhamento de ordens tem a BVD 170, o valor executada. Esse dinheiro aqui que você tinha visto, R$ 238, eu recebo e entra na minha conta. Aqui de corretagem a gente paga o padrão aqui da Necton, que é R$ 1,49. E mesmo se for para exercício de opções, como vocês já devem saber, é o 1,49 também, que é muito barato. Em outras corretoras é uma fortuna, costuma ser 0,5%, mais uns 20 e poucos reais. Aqui no Profit One, com o módulo de opções, ó, tem aqui um botão onde eu vejo essas coisas e tem um lugar onde eu vejo o que eu fiz. Aqui ele mostra que a ordem foi executada, 1.400 opções. O valor foi R$ 238 que a gente recebeu. Então é isso, você viu que fazer a operação é muito simples, é só pegar o código da opção que você decidiu vender, colocar aqui, clicar em lançamento coberto, quantidade, preço, e aí você entra na dinâmica que eu te falei. Eu acabei de apostar que a ação não vai subir tanto, se não subir tanto eu ganho esse dinheiro à toa. Se subir além disso, eu tenho que vender minha ação, ganhando essa alta também, eu tenho lucro aí com a venda dessa ação, só que meu lucro é limitado caso a ação suba mais. É uma operação bastante vantajosa, ela é bastante conhecida, ela é o padrão do mercado financeiro hoje, é a primeira operação que quem entra nas opções começa a aprender. Qual tipo de operação é melhor fazer? Agora é algo mais específico para a galera que acompanha o canal e está aqui já há algum tempo. Qual tipo de venda coberta é melhor fazer? Se você for fazer de maneira cega todos os meses, é melhor fazer fora do dinheiro. Tem vários estudos que mostram isso, porque a alta da ação você acaba embolsando ela. Você fazendo ali 10% fora do dinheiro, fazer às vezes até um pouco menos, 6, 7%, dependendo do delta que você pegar. Se você é novato, não sabe o que é delta, não tem problema. Eu tenho uma playlist ensinando o básico do básico das opções. Entra nela aqui, vou deixar na descrição para você aprender. Existe uma série de estudos, você pegar o Delta 30, que é fora do dinheiro, você já consegue ter um retorno muito bacana. Tem outros estudos que mostram a operação geralmente mais ou menos uns 10% fora do dinheiro. Também dá um retorno muito legal, que vai ser parecido com o Delta 30, né? Vai fugir um pouco ali, mas de toda forma, você fazendo fora do dinheiro, acima de 5, 6, 7%, você já consegue ter um retorno a longo prazo muito positivo. Então, mesmo que você tenha que recomprar essas opções de vez em quando, tá? Esses estudos foram feitos assim, a pessoa lançava, ganhava, alguns meses ele tinha que rolar. O que é rolar? Recomprar essa opção. Isso, infelizmente, é normal, a gente acaba pagando mais caro nessas opções, só que você pega o seguinte, as ações sempre sobem, então você sempre vai pegando a alta da ação, e isso foi assim que fizeram o estudo e o retorno foi muito bacana. Costuma ganhar sempre do buy and hold, principalmente a venda coberta fora do dinheiro. É claro que a gente tem que ter uma noção para fazer, a gente tem que ter um pouco de calma caso a ação suba demais, a opção, se você olhar no home broker, vai parecer como se fosse prejuízo, mas não é, porque sua ação está subindo. Você tem que entender o que está acontecendo, ter um pouco de calma e um pouco de gerenciamento. E ter um pouco de feeling também ajuda. Por exemplo, você viu que as ações podem disparar, então vamos segurar na dúvida, deixa para lançar depois, lança no outro mês a call, que aí você às vezes evita de pegar um mês de muita alta e você acaba ficando com essa alta, você não é limitado nesse mês. Um exemplo que eu dei muito nas aulas passadas, nos vídeos aqui no YouTube também, é que política move muito as ações.
Então, quando o Biden ganhou, eu simplesmente não lancei. Eu recomprei as minhas calls que estavam com lucro, né? Tinha murchado bastante. Recomprei, encerrei. Falei, ó, esse cara aí vai movimentar muito o mercado. Quando ele ganhou, disparou de subir o mercado. Eu consegui ficar com a alta para mim e não tinha lançado as opções. Tinha recomprado as que eu tinha e não tinha lançado novas. E aí a gente pegou um grande movimento de alta, onde eu acabei aproveitando com outras operações com opções e deixei a venda coberta de fora por alguns meses. Isso é normal. Se você conseguir ter esse tipo de análise, esse tipo de feeling, você vai te ajudar muito a ter um retorno maior do que esses estudos mostram, porque os estudos mostram a venda coberta não burra, mas cega, que faz igual todos os meses. Então, você tendo um pouquinho de análise ali, seu retorno passa de 20%, passa às vezes de 30% em alguns anos. Então, isso é muito bacana. Quando vender? Geralmente a gente vende mensalmente mesmo, porque o prêmio do próximo mês costuma ser maior do que se a gente pega vários meses, tá? Os próximos meses costuma ter um prêmio menor. Então, a gente costuma vender a venda coberta de call mensalmente ali, uns 30 dias antes, 25 dias úteis antes, alguma coisa assim. A gente não costuma vender muito perto, se falta só umas 2 semanas a gente não vende, a gente vende para o outro mês. E aí a gente também não pega vencimentos muito longos para fazer a venda coberta, a gente costuma pegar mais ou menos um mês de distância. É claro que a partir de agora, você tendo esse conhecimento, você pode fazer da forma que você quiser. Você tem toda a flexibilidade e liberdade do mundo. Por fim, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, isso ajuda bastante o canal, faz o canal crescer, faz o vídeo chegar nas pessoas que estão tentando encontrar esse conteúdo, que estão tentando aprender e não estão encontrando. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo a esse mundo das opções. É um mundo muito poderoso, é um mundo que você tem vantagens que em outro lugar do mercado financeiro você vai ter. Seja muito bem-vindo, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para você poder aprender mais, saber quando a gente liberar vídeos novos. E caso você faça a venda coberta de alguma outra forma do que eu falei, comenta aqui embaixo, explica como você faz, me fala como você está fazendo, se você faz venda de put e venda coberta ao mesmo tempo, se você faz fancy, se você faz collar, se você faz booster, se você usa venda coberta para montar outras operações. O iniciante não sabe disso, mas depois que você aprende venda coberta, te abre um leque enorme de opções. Comenta aqui embaixo como você faz. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.